Quero começar agradecendo a oportunidade por estar aqui falando com vocês, me apresentar brevemente para que a gente possa conversar. Meu nome é Marina Elou, eu estou com 34 anos, sou mãe do Martim, de 3, e da Lara, de 2. Estou deputada estadual pela Rede Sustentabilidade, esse é meu primeiro mandato. Eu sou formada em administração pública na GV, tive uma carreira no mundo corporativo de mais de 10 anos, na maioria deles na Natura, mas sempre tive muito incômodo em querer trabalhar mais pela sociedade, achava que era isso que eu queria fazer da vida, trabalhar no terceiro setor, e entendo que nós todos temos um grande desafio comum, todas as pessoas que estão vivas hoje, que é pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja de fato sustentável. E com todos esses elementos, eu resolvi que eu queria entrar para a política, que eu queria estar mais próxima, sem saber nada, sem ser de família de político, sem nunca ter participado, eu resolvi experimentar, fui candidata a vereadora numa chapa que hoje eu tenho certeza absoluta que nunca ia conseguir eleger, mas sem saber que não estava, fui lá, fiz, foi muito legal, não me elegi porque não fez o quociente eleitoral, mas tive a oportunidade de ser candidata de novo em 2018, fui eleita deputada estadual aqui em São Paulo, fizemos um planejamento estratégico, a gente trabalha com 5 pilares de atuação, 3 de pauta, a primeira infância, é o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer no combate à desigualdade social e no combate à pobreza, quando a gente investe no ser humano do 0 aos 7 anos, quando a gente tem a oportunidade de desenvolver nossa capacidade de aprender, nossa capacidade de criar vínculo emocional e estabilidade, a gente tem melhores retornos educacionais, financeiros, profissionais, familiares, de felicidade, todos os indicadores possíveis, esses estudos estão provados, né? Grandes estudiosos provam isso, e mostra que é muito importante a gente investir na primeira infância, e no Brasil a gente ainda tem um desafio muito grande para tornar isso realidade. Então, na primeira infância, o segundo pilar é o desenvolvimento sustentável, com muito foco em ambiente, em água e saneamento básico. Nossa intenção era trabalhar basicamente esses 2 temas no Estado, mas como existe um vácuo de representação política no tema, e é muito importante que aconteça, hoje a gente atua em tudo que tem a ver com meio ambiente e sustentabilidade. E o terceiro pilar, segurança pública, porque é uma das principais necessidades da população, é competência do Estado, tinha espaço para a gente atuar, mas a gente fez um recorte em atuar na segurança pública com 3 frentes. A primeira delas, eu sou presidente do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídio de Adolescentes, ou seja, como a gente mantém os nossos adolescentes, negros periféricos principalmente, vivos, e impede esse homicídio de acontecer, que é um trabalho muito legal, articulado, e que tem dado bons resultados desde que a gente começou o trabalho. O homicídio em São Paulo caiu 32% de adolescentes, é super relevante. À frente de combate à violência contra a mulher, o Brasil é um dos 5 países mais perigosos para se ser mulher do mundo, e a gente vem atuando nessa frente também. E o terceiro é a saúde mental dos policiais, como a gente também cuida de quem cuida da segurança. Complementando esses 2 pilares, esses 3 pilares temáticos, a gente atua com participação política. Hoje eu tenho certeza que a gente só vai melhorar a política, e a gente precisa muito melhorar a política e a qualidade da política, quando todo mundo se entender político, quando a gente participar, quando a gente quebrar os códigos, quando a gente quebrar essa linguagem de distância, e a gente traz as pessoas para uma participação efetiva, e participação aqui não é uma audiência pública, você marca um evento, as pessoas falam e acabam e não dá em nada, essa participação de fato transforma os rumos de atuação. E um quinto pilar, que é o mandato de excelência, basicamente é falar sobre tudo que a gente tem que votar, discutir, pensar, baseado em dados, em evidências, com profundidade, com uma boa atuação técnica. Então, esses são os nossos 5 pilares de atuação. Somados a eles, a gente trabalha muito todas as pautas que têm relação à maternidade, à mulher, e que é um espaço de representatividade importante, mas também disputando os espaços de protagonismo no poder, como vice-presidente da CCJ, que a gente pudesse ter cada vez mais uma representação de uma boa política e de uma política de uma forma diferente dentro da Assembleia, e para isso a gente também disputa a regra da Assembleia. A Assembleia é um espaço extremamente subveniente ao governo do Estado, com regras no seu estatuto que também são bem subvenientes. Então, a gente também faz um trabalho intracorporis, a gente fala dentro da Assembleia, para melhorar o ambiente, tornar ele mais propício a um espaço, um legislativo forte, a um espaço de discussão concreta de impacto na sociedade.
A gente precisa ter mais mulheres eleitas falando sobre isso. Quanto mais a gente naturaliza os temas que dizem respeito a mais da metade da população, uma vez por mês, todos os meses, mais a gente vai conseguir que isso faça parte do ambiente político. E hoje simplesmente não faz, o que permite que uma pessoa se sinta constrangida em falar uma palavra como menstruação, que é uma palavra extremamente natural e tem que ser naturalizada. E hoje a gente entende que todo o espectro e a complexidade da pobreza menstrual, ela é tão profunda que ela vai para além do acesso ao absorvente, do acesso à higiene básica, como inclusive condição para o seu desenvolvimento pleno, para aquela jovem poder ir para a escola, poder ter essa visão plena, mas a gente entende toda essa questão como uma questão cultural, em que existe um bullying, em que existe uma desinformação, em que existe um ambiente que tem jovens que ficam menstruadas sem entender o que está acontecendo com elas, porque ninguém fala disso. Isso é um reflexo direto de uma cultura patriarcal que diminui os espaços e os temas que dizem respeito à vida das mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha cada vez mais a política permeada desses temas, porque ela vai tornar eles cada vez mais naturais, mais emergentes, para que a gente tenha políticas públicas voltadas para essas questões também. Eu estive recentemente, vou contar uma história, em São Carlos, num evento do governo, que estava falando com todo mundo, e eu peguei o microfone e falei disso. E foi um choque, porque acho que nunca ninguém ouviu falar de menstruação no palco daquele jeito. Mas muitas mulheres vieram falar comigo depois, que foi o quão importante foi eu estar ali na frente daqueles monte de homens falando sobre isso. Então, acho que isso também traz essa necessidade que a gente tenha mais diversidade e pluralidade nos nossos representantes políticos. A gente derrubou o veto, uma coisa que a Assembleia não faz, dentro de um acordo importante com a autora do projeto, que é a deputada Isa Pena, que sofreu um assédio sexual dentro da Assembleia gravado, então acho que isso vem carregado de um simbolismo muito importante, de uma imagem e de um avanço para a sociedade fundamental, em que a gente está falando de combate à violência contra a mulher, em que a gente está falando de colocar isso como uma questão importante na sociedade. E o veto, a derrubada do veto tem esse simbolismo por trás com muita força, que traz a pauta como emergente, a pauta como necessária, e derrubar o veto traz a força necessária para que a gente realmente discuta isso com seriedade. Mas, politicamente, então, com certeza é um grande avanço, importantíssimo, ainda que tecnicamente existam algumas discussões importantes, porque de fato os dados são disponíveis e a gente pode acionar eles, inclusive pela lei de acesso à informação, né? Então a gente, no mandato, a gente faz isso, a gente tem acesso a muitos dados, e o que a gente pode celebrar agora é que talvez eles estejam mais organizados e que eles sejam mais disponíveis para todas as pessoas. Ter dados é fundamental para a gente construir e criar políticas baseadas em dados e evidências, mas a gente precisa ir além. Hoje não faltam dados comprovando o quão São Paulo, o quão o Estado e o quão o Brasil é perigoso para as mulheres, e a gente sabe muito bem de como funciona a dinâmica da violência contra a mulher. A gente sabe do quanto que ela tem medo de se expor, o quanto que, ao denunciar uma violência e não ter um resultado imediato, ela se fragiliza ainda mais, o quanto o sistema amoroso, e quantas vezes ela é descreditada nesse processo, o quanto que a morosidade do sistema ou a questão da dependência financeira está tão intrínseca que não traz o resultado necessário. Então, a gente sabe que a complexidade de tomada de decisão e ação vai para além dos dados, e a gente precisa agora, não pode ser esse processo importante, como é a conquista de um dossiê mulher pela sociedade, que isso se transforme de fato em políticas públicas e numa transformação cultural tão necessária. Quando a gente traz a perspectiva de uma cidade mais sustentável, a gente necessariamente aborda na cidade de São Paulo a questão do racismo ambiental, porque a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis, que são mais impactadas por todos os desafios das mudanças climáticas ou os desafios de uma cidade pouco sustentável, são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres e, no caso, as pessoas negras, que são a maioria da nossa população mais vulnerável. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente fala de uma cidade mais sustentável, a gente está falando
também de combater as nossas desigualdades sociais, porque a gente está falando de mobilidade, hoje um dos principais motores e motivos de emissão de gases de efeito estufa da cidade de São Paulo vem pela nossa mobilidade, vem pelos carros, mas quem mora muito longe, que precisa transportar tanto 2 horas para chegar no centro, são as pessoas mais vulneráveis. A gente pensar em cidades regionalizadas, que leve emprego, renda, aparelhos públicos para a cidade como um todo, olhando mais para as periferias e pensando de fato como que a gente pode ter um bairro como Brasilândia, com o mesmo número de postos de vacinação do que Pinheiros. Pinheiros é desse tamanho, tem uma concentração de populacional muito menor do que a Brasilândia, que é muito maior, com uma concentração populacional muito maior. A gente está falando das grandes e profundas desigualdades da cidade que têm um efeito no meio ambiente e um efeito numa cidade menos sustentável. É insustentável ficar 2 horas, 3 horas no trânsito, seja para o meio ambiente, seja para a vida das pessoas. Então, pensar uma cidade mais sustentável, pensar uma cidade para todas as pessoas, e isso leva a gente necessariamente a investir mais no território. Então, a gente tinha uma proposta muito importante territorial, de levar mais investimento e investir mais onde mais precisa, então olhar o orçamento de forma territorializada, acho que é o primeiro ponto, e entender que isso tem impacto direto em mobilidade, que é o nosso principal gatilho de emissão de efeitos de estufas, investir em áreas verdes. Hoje a desigualdade de qualidade de vida, de ter acesso a áreas verdes, e a Rede Nossa São Paulo tem esses dados exatos, escabrosa. Você pega o Grajaú inteiro em áreas verdes, você não vê uma árvore, né? Você tem uma concentração de direito a áreas verdes muito pequena. Isso gera o quê? Qualidade de vida menor, qualidade do ar pior e enchentes, porque você não tem permeabilidade do solo. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa também, dentro dessa perspectiva de territórios, lutar por qualidade de vida e áreas verdes, uma estratégia muito mais inteligente de investimento para permeabilidade do solo e saneamento básico, né? Eu acho que é o último pilar fundamental desses 3 que a gente tinha. Então, uma cidade mais territorializada, áreas verdes, permeabilidade do solo contra enchentes e saneamento básico como grande diferencial que a gente pode ter de qualidade, de acesso à saúde e de um ambiente mais, um respeito maior ao meio ambiente. A política estadual da primeira infância ela é um marco legal para que a gente possa desenvolver políticas públicas adequadas para a primeira infância. Lembrando que o agente público, o Estado, diferente do agente civil, só pode fazer o que está na lei, enquanto que as pessoas, indivíduos, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, para isso, a gente precisa de um marco legal, a gente precisava de um marco legal para dar as diretrizes e a obrigação do Estado em criar políticas públicas para a primeira infância. O Brasil avançou nesse sentido em 2016, quando criou o marco legal da primeira infância. O município de São Paulo avançou em 2018, quando criou a política municipal da primeira infância, que é um avanço bem importante. E o Estado ainda estava devendo, alguns estados já estavam mais avançados, como o Espírito Santo, por exemplo, mas São Paulo ainda não tinha, e a gente, com essa política estadual, então, criou um marco legal que obriga o Estado a olhar e investir para a primeira infância, e a partir dele a gente desdobra em várias ações para criarem políticas públicas de fato. A primeira dessas ações é um decreto, da regulamentação da política que já aconteceu, que institui o Comitê Intersetorial para a Primeira Infância. Então, hoje a gente tem um comitê com uma pessoa da saúde, uma pessoa da educação, uma pessoa da assistência social, uma pessoa do legislativo, uma pessoa de várias secretarias e diversos poderes para discutir e criar o plano estadual da primeira infância. A competência desse lugar é olhar para isso, criar um plano concreto, falando quais metas a gente vai ter, como que a gente vai pensar e discutir o orçamento para a primeira infância. Então, a partir da política estadual, vão se desdobrando efeitos que, de fato, se concretizem em políticas públicas que coloquem esse problema como a nossa Constituição coloca, né, que deveria ser a nossa prioridade absoluta. Mas, para além disso, a partir do marco, a gente também consegue criar e desenvolver políticas nos municípios. Então, a gente vem, a partir dele, desenvolvendo em diversos municípios workshops para a criação das políticas municipais da primeira infância. Temos o apoio do Estado, então, esse próprio comitê intersetorial vem atuando junto com os municípios para criar, então, as políticas municipais da primeira infância,
para que a gente vá se desdobrando, então, em marcos e concretos legais, para ter orçamento, para criar projetos, para que, de fato, a gente consiga ter uma infância com livre possibilidade do seu desenvolvimento, com seus direitos garantidos e com uma possibilidade de uma construção de programas e projetos adequados para o seu plano de desenvolvimento. E o que eu espero para que essas crianças daqui a 15, 20 anos é que a gente possa ter uma geração de juventude muito mais plena no seu desenvolvimento, muito mais capaz de atuar dentro das suas possibilidades de atuação no mundo a partir de um desenvolvimento pleno na sua primeira infância. Eu acredito que esse ainda é um problema bastante subestimado na sociedade brasileira. A gente não está entendendo o impacto em aprendizagem que a gente vai ter numa geração inteira, porque são 2 anos fora da escola. A gente tem mais de 400 municípios que não voltaram com as aulas presenciais ainda. A gente tem uma instabilidade gigantesca desse retorno presencial e uma discricionariedade absurda, se volta, não volta, se pode voltar ou não, com uma adesão muito baixa das crianças e das famílias ao retorno presencial às aulas. Então, o nosso fosso de desigualdade só cresce, despencou nesse modelo educacional, porque ainda que todos os alunos, todas as crianças, todos os adolescentes sofreram isso com a nossa escolha por manter escolas fechadas por tanto tempo, é absurda a diferença de acesso ao conhecimento em quem tinha condições e de quem não tinha minimamente, e continua sendo até hoje. Eu, desde o ano passado, né, desde quando começou a pandemia em março, a gente começou a acompanhar dentro da Assembleia as ações do governo e do comitê em reuniões mensais. Em junho, a minha pergunta é: vamos abrir as escolas quando? Vamos abrir agora em julho? E daí, julho não ia abrir em agosto. E daí eu comecei uma grande campanha apoiando várias pessoas de retorno às aulas, comecei a pressionar, comecei a postar, e apanhei muito nas minhas redes, apanhei de muitas pessoas achando que não, que a escola não tinha que voltar ainda. Eu achei que a gente ia voltar em agosto, achei que a gente ia voltar em setembro, a gente não voltou em novembro. Eu fui a única candidata nas eleições a falar disso abertamente, diversamente, que as escolas tinham que voltar, porque eu tenho certeza que a escolha que a gente fez como sociedade foi em detrimento das nossas crianças e adolescentes. Não faz o menor sentido a gente ter as escolas fechadas por tanto tempo e a gente vai ter um preço altíssimo para pagar, porque a gente ainda não conseguiu colocar isso como a nossa prioridade. E esses jovens, e tem 3 públicos que me preocupam em especial: a primeira infância como um todo. Eu mesma coloquei a minha filha na creche pública, minha filha tem 1 ano e meio, e daí a diretora me ligou, regional, para me inscrever e falou: mas sua filha ficou na classe online, na parte online da classe, porque a gente só está com 60% das classes presencial. Eu falei: minha filha tem 1 ano e meio, que creche é para trabalhar e para ela ter o seu desenvolvimento pleno. O que significa ela estar na creche online? Não existe isso. Então, acho que a primeira infância é profundamente para a idade de alfabetização. A gente tem crianças que estão com 9 anos que não aprenderam a ler e escrever, estão há 2 anos fora da escola. Isso é um impacto gigantesco, assim, e incomensurável no desenvolvimento acadêmico e de vida dessa criança. E a gente precisa olhar com essa classe com muita atenção. Todo mundo tem que conseguir aprender a ler e escrever na sua plenitude. E o ensino médio, que é a evasão, a gente está falando de quase 50% de evasão escolar esperada no estado como um todo. Então, é muito importante a gente olhar para esses 3 públicos específicos, e tanto a Alesp quanto a sociedade como um todo, na minha opinião, não estão levando a gravidade dessa questão, desse problema, com a atenção necessária. A gente precisava estar falando muito mais disso, cobrando muito mais, criando soluções, colocando isso como, de fato, nossa prioridade, e não estamos fazendo isso. Temos algumas boas atuações, sim, como o aumento expressivo de escolas em tempo integral, que ajudou nesse processo, a Bolsa Aluno, que foi um avanço há muito tempo batalhado pela área, que finalmente conseguiu, para combater a evasão escolar, focando em alunos do ensino médio extremamente vulneráveis, uma bolsa de R$ 1.000 para manter essas crianças e adolescentes na escola, mas ainda é muito pouco frente ao problema que a gente de fato tem. Esse caso é um escândalo que acomete nossa sociedade nesse momento, seja porque todas as denúncias são verdades,
ou seja simplesmente porque as denúncias não foram levadas a sério pelos seus canais de investigação. E a CPI, dentro do âmbito da Alesp, que visa ter a materialidade de casos acometidos no estado de São Paulo, que são a maioria dos casos de denúncias em relação a Prevent Senior, tem esse espaço de investigar não só o que aconteceu de fato nesse processo em relação à vida das pessoas, mas também a institucionalidade de órgãos que deveriam servir para fiscalizar, escutar e acompanhar essas denúncias e que não fizeram. Então, a gente tem o Conselho Regional de Medicina, que receberam diversas denúncias por muitas vezes e não agiu. A gente tem a própria ANS, que tem que regular o plano, que não fez nenhuma atuação. E a gente recebeu um volume bastante alto e expressivo de denúncias de pacientes, de pessoas falando que procuraram os órgãos, que procuraram as instituições responsáveis e que não tiveram resposta e que viveram situações muito tristes, em que a gente tem relatos muito pesados, muito difíceis mesmo de ler, de acompanhar, e muito grave, a gente tem o corpo médico da própria Prevent Senior fazendo uma denúncia sobre esse processo. Então, a CPI da Prevent Senior dentro da Alesp vem suprir e cobrir essa responsabilidade que a Alesp tem, que o Poder Legislativo também fiscalizar a sociedade, de ter um poder fiscalizador, de moderador do executivo e de fiscalizador apoiador de outras instituições, e aqui poder ter o seu espaço de investigação e acariação dos dados, dos fatos e das denúncias, para ver o que de fato é verdadeiro, e dos meios institucionais que não serviram para que essas denúncias pudessem serem investigadas e terem atenção devida, e que deveriam ter sido esses espaços. Então, a Alesp poder ter esse papel e não se furta a ele nesse momento tão importante, queria ter uma CPI. É uma discussão intensa, a gente ainda não aprovou a CPI. Na quarta-feira dessa semana que a gente conversa agora, vai ter um plenário a solicitação de urgência dessa discussão. A gente sabe que existem deputados de uma ideologia bastante fragmentada, bolsonaristas, que querem impedir que ela aconteça, o que para mim torna tudo isso mais triste ainda, porque, de fato, isso não é uma questão eleitoral, isso é uma questão de vida das pessoas e deve ser vista dessa forma. E é muito triste que as pessoas tenham julgado isso numa arena ideológica ou eleitoral, quando, enfim, a vida das pessoas não deveria estar nem próximo desse lugar.